Olha aí, meu amigo, o racha no PT tá cada vez pior, porque agora não são duas facções disputando entre si, não são três grupos rivais agora, porque um terceiro nome surgiu dentro da disputa, o senhor Washington Quaquá, pois é, além do Edinho Silva e do Rui Falcão, agora tem esse terceiro nome que está diretamente enfrentando o Edinho Silva. Ele quer ser um contraponto ao candidato que supostamente é o favorito do Lula. Por que supostamente? Essa é a opinião formal, é a opinião majoritária. Mas o próprio Quaquá diz que isso não é verdade, que é uma mentira colocada pelo José Dirceu, né? Mas o Dirceu não é de mentir, né? Não faria isso. Faria? Faria? Enfim, o que esse tipo de disputa interna no PT nos mostra, basicamente, em resumo, é o fracasso do Lula, o quanto que ele está enfraquecido, ele não consegue impor a sua voz com a tranquilidade do passado. Sim, ele ainda é o grande nome dentro do partido e tem muito peso, mas o fato de tantas lideranças novas, lideranças entre aspas, caciques do partido, o pessoal não tem tração nacional absolutamente, mas caciques do partido, o tanto que eles conseguem falar, causar treta, causar tumulto e se digladiar dentro do partido mostra que realmente falta uma cabeça com poder dentro do PT. O negócio está desandando, o caldo está entornando e o Lula, meu amigo, está mostrando o seu atestado de incompetência também dentro do seu próprio partido. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, a disputa estava realmente, mais ou menos aí, há algum tempo, definida como sendo Edinho Silva versus alguém. E esse alguém poderia até ser um cara do Nordeste, que era a ideia da Gleisi Hoffmann antes, mas a Gleisi Hoffmann talvez tenha aceitado um nome diferente. Ela ainda é um contraponto ao Edinho Silva. Esse cara é ex-prefeito de Araraquara, um nome bastante bem apoiado pelo Lula, já participou de governos petistas anteriores, e é um nome aí que tinha uma atração boa dentro do partido, mas que se enfraqueceu bastante com a eleição para a prefeitura do ano passado, as eleições municipais, porque a candidata dele para Araraquara tomou uma surra do candidato, se eu não me engano, do PL. Então, o PT perdeu aquela prefeitura e algo que era muito importante para o partido, que fez pouquíssimas prefeituras no estado de São Paulo, diga-se de passagem. Então, o Edinho Silva vinha com o cacife de ser o candidato do Lula de fato, mas ele acabou ficando enfraquecido nessa história. Ele né, supostamente, ele faz parte da ala majoritária construindo um novo Brasil, que é a CNB. Então, ele seria o candidato dessa ala aí. Acontece que ele não é uma unanimidade ali, muito pelo contrário. O que acontece é que houve uma reunião recentemente convocada pela Gleisi Hoffmann, com a participação do Lula e com outros caciques do PT, onde a Gleisi Hoffmann destilou todo o seu veneno contra o Edinho Silva, falou, fez críticas muito contundentes a ele de maneira geral, né? E o grupo falou que o Edinho Silva não tem maioria para conseguir ser eleito, e se ele fosse candidato, ele seria derrotado, né? E o Lula teria se mostrado surpreso com isso. Só que houve o vazamento de que esse encontro aconteceu, causou um incêndio no partido, os bombeiros vieram aí para apagar o fogo amigo, né? Só que realmente isso deixou claro para todo mundo qual que é o tom atual dessa disputa pela presidência do PT, né? Então, de lá para cá a coisa só piorou, o nível baixaria de fato aqui que tá acontecendo, né? E aí, o Edinho Silva é da corrente moderada. Ele é o cara ali que tem a ideia de que é necessário debater mais com a sociedade, trazer mais gente para o governo, ampliar aí o escopo da participação de outros partidos dentro do governo PT para ter uma base de apoio maior e garantir governabilidade, né? Então, ele é apoiado supostamente pelo Lula, mas também pelo Alexandre Padilha, o José Dirceu, o Paulo Pimenta, o Jacques Wagner, gente grande dentro do partido aí. Inclusive, o José Dirceu tem feito campanha já junto com o Edinho Silva, viajando pelo Brasil de maneira geral, né? Então,
A ideia, inclusive, aqui é de fazer uma frente ampla ainda maior para 2026, aquela mesma frente ampla que garantiu a vitória do Lula, né? Agora, o Rui Falcão, por outro lado, que é um nome grande também aí do governo e já foi presidente do PT em 2 oportunidades, né? Inclusive bastante tempo, é um cara velho, claro, mas ainda é um cacique dentro do PT. Ele está no sentido contrário, ele vai realmente para uma postura mais combativa. Ele diz basicamente que não tem que ter moderação nenhuma, que o negócio aqui é ser socialista, né? Que, ó, ele defende que o PT tem que reafirmar o seu horizonte histórico, né? Construir uma sociedade socialista no qual o poder político e as riquezas estejam sob a direção das classes trabalhadoras. Meu amigo, ele quer também o fim do arcabouço fiscal. O governo não tenha mais essas limitações aí, né? Enfim, é um desastre total as ideias do Rui Falcão, sem sombra de dúvidas, né? Então ele é o cara aí dessa ala mais esquerdista de maneira geral. E aí os apoiadores dele seriam o José Genuíno, né, um cara ali que já foi presidente também do PT, Walter Pomar aqui, que é outro candidato aqui da corrente Articulação de Esquerda, né? Enfim, tem esses apoios também, mas ele é uma ala muito mais arrojada, muito mais combativa do PT, não vai ter necessariamente muito apoio. Agora, o que realmente chamou a atenção foi a candidatura do Quaquá, do Washington Quaquá, que é prefeito de Maricá, teve um resultado muito importante na eleição passada e é atualmente vice-presidente do PT. E a abordagem dele é muito parecida com a do Edinho Silva. Então ele pertence, inclusive, à mesma corrente do Edinho Silva dentro do PT. E aí, né, ele falou que tem que ter ele defende um meio termo entre o Edinho Silva e o Rui Falcão, e ele teria aqui, né, o apoio de, supostamente, ele dizendo, né, Humberto Costa, que é o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, o capitão Cueca, né, e o Gilmar Tato, que é o secretário de comunicação do PT. Ou seja, você tem nomes aí bastante disputados, nomes combativos dentro do partido. E ele falou aqui, inclusive, né, que esse negócio de que o Edinho Silva tem o apoio do Lula é mentira, é uma mentira propagada pelo José Dirceu, porque não tem aí nenhum momento, não tem uma única fala do Lula dizendo explicitamente que apoia o Edinho Silva, né? Para onde que isso aqui vai? Bem, a gente não sabe. A ideia por trás dessa disputa toda, é claro que o partido tem fundo eleitoral, tem muita grana envolvida, tem muitos cargos aqui, enfim, o presidente do PT ou a presidente geralmente tem um papel preponderante dentro do governo. Veja, a Gleisi Hoffmann saiu da presidência para um ministério, né? Então ela foi premiada aí, de fato, pelo governo Lula, pelos serviços prestados dentro do partido. E como nós temos eleição no ano que vem, eleição importante, tem muitos cargos, quem tiver no comando do PT vai direcionar as candidaturas. Isso aqui é um poder grande, de fato, dentro do partido. Só que essa fragmentação interna está acontecendo justamente porque o Lula está enfraquecido. Ele não consegue impor a sua vontade como antes. Então, ele já é visto por muitos como um cadáver político, o que não deixa de ser verdade, e o pessoal está brigando basicamente pelos despojos do que resta do seu poder político ali. Quem vai ser o seu sucessor dentro do partidão. Na medida em que a popularidade do Lula cai, esse pessoal começa a se digladiar cada vez mais para decidir quem que vai ser o herdeiro político do Lula para tentar ressuscitar o PT a partir daí, né? Enfim, o pessoal considera que essa disputa dentro do PT acontece no pior momento para o partido e para o governo também. Volto a dizer, isso aqui mostra uma fraqueza, uma fragilidade do governo Lula, sem sombra de dúvidas. Mas é aquela história, você sabe muito bem, eu sempre digo por aqui, talvez ou provavelmente você concorde comigo. Quando tem esquerdista brigando, meu amigo, eu torço sempre pela briga. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.